Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou trazer as principais marcas batidas e o top 5 do final de semana para vocês, obviamente com algumas mudanças, né? As pessoas que acompanham o canal um pouquinho mais a fundo sabem, né, que tem um membro da minha família com problemas de saúde, então eu tô aqui na casa dos meus pais para dar um apoio. Amanhã talvez eu tenha que viajar, então eu decidi fazer o vídeo da melhor forma possível. Eu tô usando um microfone diferente, né? O meu outro microfone tá aqui atrás, mas ele não funcionou. Eu não sei porquê, né? Mudando de lugar, mudando de computador, simplesmente não funcionou. Mas vamos dar uma olhadinha no top 5 e duas grandes catástrofes nas bilheterias. Então, vamos lá! Então, pessoal, uma das franquias mais queridas desses últimos anos, né, dessa última década, juntamente com Harry Potter, né, juntamente com algumas outras grandes franquias como o Universo Marvel, a gente viu a chegada de forma triunfal da franquia Jogos Vorazes, que em 4 anos conseguiu trazer 4 filmes de grande sucesso, só que a franquia já acabou há algum tempo, a franquia foi relativamente esquecida, pelo menos na minha opinião, e depois de 4 filmes muito bem sucedidos, trouxe agora um filme derivado, ou um spin-off, né, como eles dizem, assim como Hobbit existe para Senhor dos Anéis, assim como Animais Fantásticos existem para a saga Harry Potter. Agora a gente tem, né, uma nova franquia aí possivelmente surgindo em volta de Jogos Vorazes. E o primeiro filme se chama Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu achei um nome muito complicado, eu achei um nome gigantesco, que eu duvido que as pessoas vão memorizar, que as pessoas, né, vão falar a respeito através desse título. Ou as pessoas vão chamar de Pássaros e Serpentes, ou as pessoas vão falar daquele filme novo de Jogos Vorazes. Então acho que faltou um pouquinho de tato para dar nome para esse filme. E o filme abriu com 44 milhões de dólares, uma abertura péssima dentro da franquia, inclusive a única abertura abaixo dos 100 milhões de dólares. Isso não é algo tão incomum assim para um filme derivado. Muitos filmes derivados ficam bem aquém da sua franquia original, e é exatamente isso que está acontecendo com essa franquia, que custou 100 milhões de dólares. O ponto mais positivo para esse filme é o orçamento. Ele custou 100 milhões, ele poderia facilmente ter custado 150, 200 milhões de dólares. A gente vê que todos os filmes da Marvel custam acima de 200 milhões, qualquer filme que a Disney encosta a mão fica acima dos 200 milhões, então é interessante a gente ver um estúdio como a Lionsgate conseguindo fazer um filme pela metade do preço. Então pode ser que o filme venha a se tornar lucrativo se ele tiver boas pernas daqui pra frente, justamente porque o orçamento foi bem enxuto ou relativamente enxuto, considerando a grandiosidade dessa franquia, que não foi traduzida nesse filme. Internacionalmente, o filme chega a 98,5 milhões de dólares, então chegou perto de bater o seu orçamento, mas ainda não bateu. Lembrando que o filme precisa fazer muito mais do que isso para se tornar lucrativo, porque tem todas as outras variáveis, incluindo, né, a participação das redes de cinema, incluindo todo o resto que eu canso de explicar para vocês aqui no canal. E como sempre, eu preparei um material aqui somente da franquia Jogos Vorazes, dando uma olhadinha lá no primeiro filme, que se não me engano é de 2011, né? Os filmes são de 11, 12, 13 e 14, então foi uma franquia muito competente. Eu posso estar me enganando aí com relação aos anos, mas eles foram muito disciplinados, lançando sempre um filme por ano, o que eu acho que acabou atrapalhando a qualidade dos 2 últimos filmes. Talvez se eles tivessem esperado um pouquinho mais, os filmes tivessem ficado um pouco melhores. Mas o primeiro filme já chegou com o pé na porta, como eu falei. O filme abriu com 152 milhões de dólares e acabou fazendo 695 milhões de dólares. E isso tudo com um orçamento de somente 78 milhões de dólares. Então o orçamento do filme foi bastante enxuto, né? Foi um orçamento bem pequeno e o filme acabou fazendo muito dinheiro. A sua sequência fez mais dinheiro ainda, abriu com 158 milhões de dólares e acabou fazendo 865 milhões. Depois o terceiro filme, que é A Esperança Parte 1, o filme fez 121 na abertura, então uma queda considerável, e a queda também nas bilheterias totais para 721 milhões de dólares. E finalmente Parte 2, né, a parte final, que era para ser a parte mais grandiosa, era para trazer mais dinheiro, acabou abrindo com somente 102 milhões de dólares e fazendo 661 milhões de dólares, sendo o pior filme da franquia oficial Jogos Vorazes. Obviamente que agora esse filme derivado vai fazer muito menos do que isso, justamente porque o filme abriu com 44 milhões, então menos da metade do que o pior filme da franquia, que tinha sido o quarto filme. Então esse filme
pode vir a ser um desastre, pode matar a franquia daqui pra frente, mas ele pode vir a ter um bom multiplicador. Se ele fizer, por exemplo, 4 vezes o que ele fez na abertura, ele pode chegar a 400 milhões com um orçamento de 100, ele pode ser considerado lucrativo pela Lionsgate, que vai vender esse filme aí para todos os serviços de streaming que puder. Então pode ser que esse filme venha ainda a ter uma sobrevida se ele tiver pernas bem longas, o que eu acho que não vai ter, porque não parece ser um filme que está atraindo muito público. Jogos Vorazes, na verdade, não parece ser uma franquia que conseguiu segurar muito a sua relevância. Dá pra gente ver isso, porque o segundo filme foi o mais bombástico da franquia, enquanto o terceiro e o quarto já viram quedas significativas. E pessoal, só aproveitando para falar com vocês da semana Black Friday, ó, até 70% de desconto em muitos produtos. Eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Aluguel de filmes por R$ 9,90, né, ó, tem muita coisa legal, 80% off em livros, 35% off em outros produtos, 40% off em moda e até 42% off em Echo com Alexa. Então os aparelhos da Alexa com até 42% off. O Echo Show, né, esse aqui da terceira geração, eu acho muito bom. Eu tenho um de 8 polegadas, né, eu tenho esse aqui. Eu tenho, na verdade, esses três, né, eu tenho o Echo Pop, o Echo Dot e o Echo Show 8. Eu recomendo muito os três, então deem uma olhada, tem televisão bem barata. Eu inclusive enviei aqui uma televisão pro meu pai dar uma olhada, porque ele tá procurando. Então tem muito produto diferente, ó, semana Black Friday, até 70% de desconto. Comprando utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso. É uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal. Então deem uma olhada nas ofertas se você estiver procurando alguma coisa para comprar. Agora avançando para a segunda posição, a gente tem o terceiro filme da franquia Trolls, né, que é uma franquia que está tendo um sucesso surpreendente, né, digamos assim, ainda mais depois do segundo filme ter sido lançado no auge da pandemia, só que conseguiu trazer dinheiro através de vendas online. Né, o filme abriu com 30,6 milhões de dólares, o filme tem um orçamento de 95 milhões, que não é um orçamento altíssimo para uma animação, né? Então, se a gente comparar novamente com animações da Disney, com animações da DreamWorks, esse filme tem um orçamento enxuto, né? Em pé de igualdade ali com as animações da Illumination Entertainment, como as animações dos Minions e assim por diante. E o filme já chega a 108 milhões de dólares, batendo o seu orçamento. Lembrando que a gente está chegando nesse período natalino, nesse período que as crianças começam a sair de férias, ou pelo menos ter feriados mais estendidos, então um filme para crianças costuma pelo menos ter pernas muito longas nesse período. E eu dei uma analisada aqui na franquia Trolls, começando pelo primeiro, que fez surpreendentes 347 milhões de dólares com um orçamento de 125 milhões. Então o filme não foi um sucesso absoluto, né, porque ele teve um orçamento muito alto, mas também trouxe um bom dinheiro. O segundo não dá nem pra gente considerar, né, porque o filme ele fez o grosso ali da sua participação no auge da pandemia através de vendas online, então vou até excluir esse segundo filme. E esse terceiro filme agora já chega a 108 milhões de dólares com uma abertura de 30 milhões. E agora, né, trazendo talvez o maior desastre, o primeiro final de semana do filme As Marvels já tinha sido catastrófico e o segundo final de semana conseguiu ser ainda mais desastroso, né, pra Marvel. Eu acho que a Marvel tem que tomar atitudes muito graves, né, muito sérias a partir de agora, porque o filme teve uma queda de 78%. Muitos filmes têm quedas de 68%, 69%. Na verdade, eu atualizei uma planilha aqui para trazer para vocês, né, com todos os segundos finais de semana dos filmes da Marvel. Então vocês vão ver a queda de cada um dos filmes que já foi lançado pelo universo Marvel, desde o distante Homem de Ferro com Robert Downey Jr. A gente era feliz e não sabia nessa época. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui para vocês terem uma ideia, o pior resultado isolado de todos é justamente esse resultado de uma queda de 78%. Vamos voltando, a gente tem filmes com quedas de 47%, 70%, 63%, 67%, 67%. Aí a gente volta lá para 61, 55, o filme Guerra Infinita, que teve um resultado muito bom no primeiro final de semana e teve uma queda muito boa também. Aí a gente volta 44, 53, 62 e assim por diante, muitos filmes na casa dos 50%, como vocês podem ver. E aqui eu fiz na semana passada os piores finais de semana de abertura, começando com o filme As Marvels, passando por um Incrível Hulk e assim por diante. Eu coloquei a queda do primeiro para o segundo final de semana, porque vocês podem estar pensando, ah, mas o filme foi mal recebido e assim por diante.
muitos desses filmes que eu tô mostrando aqui não tiveram uma receptividade altíssima, mas vamos dar uma olhadinha na queda desses filmes em específico, né? O filme das Marvels abriu com 47 e caiu 78%, Hulk abriu com 55, caiu 60%, uma queda acentuada também para um filme que teve uma abertura pequena. Homem-Formiga abriu com 57, mas caiu somente 56%. Capitão América caiu 60%. Thor caiu 47% somente. Homem-Formiga e a Vespa caiu 61%. E finalmente Doutor Estranho caiu 49%. Então vocês veem que essa queda das Marvels foi realmente absurda, né? Então o boca a boca não foi positivo, as pessoas que assistiram não quiseram reassistir e isso trouxe um segundo final de semana de somente 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares é um valor ridículo para um filme da Marvel que custou mais de 200 milhões de dólares, trazendo o seu segundo final de semana. E aqui eu atualizei mais uma vez o resultado final de 161 final, eu digo até hoje, né? Obviamente o filme vai continuar trazendo mais alguns dólares, né, até o final da sua corrida, mas o filme chegou a 161 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, não somente em mercado norte-americano, ao redor de todos os países, 161 milhões. Vocês comparem, né? Eu vou colocar o quadro aqui, vou deixar uns 10 segundos para vocês mesmos compararem com o resultado dos outros filmes. Né? Então bastante gente tem postado esse quadro aqui que eu fiz no final de semana passado, né, no Twitter e assim por diante. Podem postar, me marquem lá que eu curto, eu converso com vocês também através dessas redes sociais. E aqui é o resultado de todos os lançamentos do gênero de super-heróis no ano de 2023, filme a filme, fim de semana a final de semana, começando pelo filme do Homem-Aranha, que teve um resultado muito bom, depois Guardiões da Galáxia. Então vocês deem uma olhada, eu vou abordar somente o segundo final de semana. A gente tem Homem-Aranha com 55 milhões, isso no segundo final de semana, eu não tô falando do primeiro. Depois Guardiões da Galáxia, 62. Depois, Quantum Mania, 31 milhões. Então pensem a catástrofe que foi Quantum Mania nas salas de cinema. E mesmo assim o filme fez 3 vezes mais do que o filme das Marvels. Como eu falei, o buraco sempre pode ser mais fundo, né? O poço sempre você pode cavar um pouquinho mais. E foi justamente isso que aconteceu com o filme das Marvels. A gente tem, né, obviamente, o filme do Flash com 15 milhões de dólares. Então as Marvels perdeu novamente para o filme do Flash. Depois Shazam 2... com 9 milhões, então ganhou do Shazam 2, esse é o grande mérito, né, do filme das Marvels até hoje. E finalmente Besouro Azul com 12 milhões, então Besouro Azul bateu o segundo final de semana de As Marvels. Esse talvez seja o pior comparativo possível, porque o Besouro Azul foi um grande desastre também. E esse comparativo aqui que eu fiz no final de semana passado, eu pedi para vocês comentarem, e muita gente comentou, né, porque eu disse, será que tem alguma sequência que teve uma queda tão grande assim do primeiro para o segundo filme, né? Então a gente tá vendo uma queda realmente absurda. Muitas pessoas comentaram que sim, que a queda do filme Alice no País das Maravilhas pro filme Alice através do Espelho foi uma queda muito alta também, mas foi uma queda na casa de 700 milhões de dólares, eu dei uma conferida lá, enquanto essa queda atualmente está sendo de mais de 900 milhões de dólares. Então, a não ser que o filme dispare, com certeza ele vai ser, né, a pior sequência de um filme bilionário. Então, só concluindo, né, porque no final de semana passado era difícil bater o martelo, caso o filme tivesse um segundo final de semana muito bom, não foi o que aconteceu, longe disso. Então o filme já se coloca como um dos grandes fracassos históricos aí da Disney. Na quarta posição, na verdade, empatado na terceira posição, ficou o filme Feriado Sangrento, que lá nos Estados Unidos eu vi pessoas chamando de Black Friday, eu vi pessoas chamando de Thanksgiving, que seria o Dia de Ação de Graças, mas aqui no Brasil chegou como Feriado Sangrento, que é um filme da TriStar, um filme que custou somente 15 milhões de dólares, que se eu não me engano era um trailer falso que a gente já tinha visto lá no filme Planeta Terror, né, do Quentin Tarantino, dirigido ali com o Robert Rodrigues em parceria. Então é um filme bem maluco que trouxe alguns trailers falsos. A gente já viu o filme do Machete, né, que também era um trailer falso que acabou virando filme. Então é mais um que está conseguindo fazer essa jornada. E o Eli Roth, para quem não sabe, é o responsável, né, por O Albergue. Ele tem uma parceria de longa data aí com o Quentin Tarantino. O filme abriu com 10,2 milhões de dólares, que pode parecer uma abertura ruim, considerando tudo que eu falei a respeito do filme das Marvels, só que esse filme teve um orçamento, como eu disse, de somente 15 milhões.
Então, para um filme de terror que pode facilmente ser vendido aí para vários serviços de streaming, que pode ter muita venda online e assim por diante, eu acho que esse filme vai se tornar lucrativo. E ao redor do mundo, né, ele não teve ainda uma expansão global muito grande, ele chega a 12,6 milhões de dólares. E fechando o top 5 com uma queda de 61%, então não foi uma queda baixa, mas também não foi uma queda muito alta, né, considerando que o filme teve um orçamento baixo, ficou o filme Five Nights at Freddy's, né, que é baseado em um jogo e etc, numa série, na verdade, de jogos. O filme fez mais 4,6 milhões de dólares e chegou a 271 milhões de dólares para um filme que custou 25 milhões, né, até menos do que isso em alguns reports, mas eu tô sendo um pouco mais conservador, eu tô colocando o valor mais alto que eu consegui encontrar. De qualquer forma, o filme já se pagou mais de 10 vezes. Então, mais uma vez, os filmes da Blumhouse estão conseguindo dar show e trazendo muito dinheiro pro estúdio. E aqui eu fiz um comparativo rápido, né? Atualizei, na verdade, um comparativo sobre os maiores filmes da Blumhouse até hoje. Só para vocês darem uma olhada, eu vou colocar o quadrinho aqui. O filme da Taylor Swift, né, também não tá mais no top 5, mas eu vou atualizar por mais algumas semanas. Inclusive a Taylor Swift deu muita controvérsia aí nos últimos dias, né, porque o show foi cancelado e assim por diante, mas também não cabe falar disso aqui. Se vocês quiserem, eu até tento trazer um vídeo de alguma forma falando a respeito disso, mas o filme chega a 244 milhões de dólares. O filme Assassino da Lua das Flores, que é um filme do Martin Scorsese, também não tá tendo uma performance estelar. O filme chegou a 145 milhões, que não é um resultado muito positivo, não é um resultado nada positivo, na verdade, para um filme que custou 200 milhões de dólares, mas tem toda a situação envolvendo o Apple TV Plus, que não dá pra gente abordar aqui no canal sem saber o que a Apple espera desse filme. Aqui mais um comparativo de um filme que eu não vou mais abordar, que deixou o top 10, né, que é o filme da Patrulha Canina 2. O filme fez 192 milhões contra 144 do seu antecessor, e os dois filmes com basicamente o mesmo orçamento. E para fechar o vídeo, como de costume, né, o top 5 do final de semana nos Estados Unidos. Na primeira posição a gente tem, obviamente, o filme da Barbie com 636 milhões, Super Mario com 574, Across the Spider-Verse com 381, Guardiões da Galáxia com 358 e Oppenheimer com 325 milhões de dólares. O filme Oppenheimer, né, continua sendo também uma das grandes surpresas do ano. E internacionalmente, Oppenheimer fazendo ainda melhor, ficando na terceira posição, atrás do filme da Barbie com 1,441 bilhão de dólares, atrás do filme do Super Mario com 1,361 bilhão, Oppenheimer com 950 milhões, Guardiões da Galáxia com 845 e Velozes e Furiosos se segurando no top 5 com 714 milhões de dólares. Então é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Eu espero que tenha dado tudo certo aqui no vídeo, o áudio, a imagem. Como eu disse, eu uso normalmente esse microfone aqui, mas eu não consegui usar, então eu estou usando o meu microfone antigo. Eu espero que o som tenha ficado positivo. Eu também fiz algumas mudanças aqui, coloquei uma iluminação para me ajudar quando eu estou na casa dos meus pais. Então eu queria saber, digam aqui abaixo a opinião de vocês. Eu ainda vou tentar melhorar, obviamente, né? Eu estou usando aqui uma caixa embaixo do microfone. Então eu espero que tenha ficado tudo ok, que tenha dado para entender. E de qualquer forma, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.